Oi, eu sou o Léo e hoje é dia de edição especial, falando sobre Darkstalkers. O jogo que eu tô querendo falar hoje é uma franquia que está esquecida pela empresa detentora dos seus direitos, mas não no coração dos fãs. O que eu quero falar a respeito hoje é de Darkstalkers. Capcom presents 目覚めよ闇に集いし者どもよそのバトルは人間を超えた対戦格闘アクションゲームヴァンパイアプレイステーションに登場Capcom. Deve você me pergunta, mas Léo, o que é Darkstalkers? E eu vou falar que é um dos jogos mais divertidos, mais interessantes e mais criativos que eu já joguei na minha vida. Porque ele... Não, deixa eu começar do começo. Como eu conheci Darkstalkers? Possivelmente eu tinha visto em alguma revista de videogame, só que, pra ser sincero, eu não lembro se eu vi a respeito disso. Eu me lembro de que eu tinha ido fazer serviço de banco. Eu não sei se vocês jovens sabem o que é isso, mas quando você trabalha numa empresa, eles pegam assim os moleques mais novos para ter que fazer o serviço de ir até o banco fazer alguma coisa muito chata. Embora eu não fosse o office boy da empresa, eu ficava com esse serviço. E o que era uma lei universal quando acontecia isso com a gente? Se a gente foi mandado para fazer serviço na rua, a gente ia procurar um fliperama e ia enrolar no mínimo uma meia hora, na média 1 hora ali. Porque daí a gente ia falar que o ônibus atrasou, que a fila estava muito grande. E se você trabalha para uma empresa, você tem que fazer serviço de office boy e você não parou para jogar fliperama, você trabalhou errado. Daí eu me lembro que eu entrei nesse fliperama, obviamente, as máquinas de Street Fighter estavam sempre ocupadas, as máquinas do Fatal Fury, de Mortal Kombat estavam sempre cheias. E eu vi uma máquina que parecia uma coisa diferente, tinha uns bichos exóticos. Eu cheguei... Primeiro, o gráfico daquilo. Sabe amor à primeira vista? Eu tive com esse jogo. Porque o traço era lindo, a arte era muito legal. O conceito dos personagens eram de filmes de terror, que é um negócio que eu sempre gostei. Então... zumbis, vampiros, lobisomem, criatura de Frankenstein, ou Gederheim, nesse caso, talvez não sei a pronúncia. Eu só fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei assim, preciso jogar isso, algumas fichas. Obviamente, eu vi todo aquele arco de personagens. Eu fui no vampiro, porque o vampiro eu tinha visto na demonstração do jogo que ele soltava Hadouken, soltava Shoryuken. Assim, ok, eu vou no seguro pra pelo menos conhecer mais ou menos o jogo. E cara, foi só incrível. Foi lindo, foi bonito pra caramba, foi divertido, eu perdi várias fichas e eu fiquei com aquele jogo na cabeça. O que tem de importante nesse jogo? Ele foi o lançamento da placa CPS2 pros arcades pros fliperamas da Capcom. Eles testaram muita coisa diferente nesse jogo. Então, embora já tivesse os Super Arts, personagens desde Super Street Fighter 2 Turbo, Champion Edition, Mega Mix Plus, teve no Darkstalker, teve a inclusão dos golpes EX, que é o especial com 2 botões, que é o tipo Hadouken com 2 botões, ele fica mais forte. E outras mecânicas. E fora as animações daquele jogo que... era incrível. Eles não se travavam com a realidade do Street Fighter. Então... os braços se esticavam, as criaturas se transformavam no meio das animações. Só era lindo demais, eu me apaixonei por aquilo. Não tinha como eu não gostar daquilo. E por causa da arte e da jogabilidade desse jogo, acabou que teve a evolução no traço de tudo a arte da Capcom, principalmente a série Street Fighter Zero, ou Alpha, não sei que versão que você jogava. Pra mim, só é o ápice da arte da Capcom em relação a Street Fighter. Pra mim não tem nada mais bonito do que aquilo. Street Fighter 6 é bonito? Ah, ok, realmente, é bonito. Mas, pra mim, toda a modelagem, todo o conceito dos personagens da fase 0 são incomparáveis. Um negócio que deu uma sobrevida à existência desse jogo
foi a participação dos personagens em tipo Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom, Capcom vs SNK, que tem a participação do Anakaris, tem a participação do Dimitri e obviamente tem a participação da Morgan, que se tem alguma coisa que deixa esse jogo vivo é a nossa Sucubus preferida. E daí os personagens foram requentados durante muito tempo, mas assim como infelizmente aconteceu com Rival School, como você preferir chamar, foi se perdendo como lágrimas na chuva. A IP foi esquecida. Cara, deve fazer uns mais de 20 anos que não tem um lançamento de um novo. Mas por que eu resolvi falar sobre Darkstalkers agora? É bem simples, na real. É porque tem um passe de luta novo do Street Fighter. Né? O que é um passe de luta? Imagina o seguinte, é uma sequência de objetivos que você tem que cumprir num jogo durante um mês, geralmente, às vezes mais, às vezes menos, que te dá alguns benefícios. Então, nesse caso, é um passe pago por uma quantia X, você sobe os níveis desse passe e você ganha os benefícios. Quais são os benefícios desse mês? É um passe de Halloween. Então, o que vai acontecer? Eles vão dar brindes de Darkstalkers. Legal, não é mesmo? O que acontece nisso? Então, em Street Fighter, eles têm os personagens clássicos com as roupinhas bonitinhas, tal. E eles têm um lobbyzinho de interação, que você tem um avatar que você cria da forma que você quiser. Isso aqui é o meu. E esse mês, eles estão dando de roupinha pro seu personagem o visual do John Talben, ou Galon, que é o lobisomem do Darkstalkers. E daí assim, no Street Fighter V já tinha um monte de skin de Darkstalker. No Street Fighter VI começou a ter coisinhas pro seu personagem de Darkstalkers. Eles sabem que a gente gosta de Darkstalkers. Eles ficam nos cozinhando de uma forma muito cruel, porque a gente só tá esperando o lançamento de um Darkstalkers novo. Pelo sucesso que eu tô vendo esse passe sendo vendido, porque quando você entra no lobby, você vai ver um monte de gente fantasiada de John Talben, ou Galon, depende da versão que você jogava. E daí você se pergunta assim, poxa vida, por que não voltar esse jogo? Motivos pelo qual eu pensei que seria difícil acontecer. Provavelmente a Capcom, nessa fase que agora é tudo 3D, a modelagem 3D, é como que a gente mais velho fala de tudo que não é arte de sprite. Então, quando a gente ia no fliperama jogar algum jogo que não era tipo Street Fighter 2, Street Fighter 0, Mortal Kombat, até o 3, quando entrava pixelzinho, deixou de ser pixel para ser polígono, a gente falava que aquilo ali era 3D. Ok? Vamos ficar com esse termo pra velho? Beleza. Então, coisa que me passou pela cabeça foi isso, que era a possibilidade de eles não quererem investir em uma construção de modelagem nova para o personagem, toda animação, set, rigado e tal, estilo do traço dos personagens, pudesse ser uma coisa que complica para ter um lançamento novo. Só que Terry e Mai no Street Fighter 6, Chun-Li e Ken no Fatal Fury novo. Isso tá me cheirando tão forte, um Capcom vs SNK novo, um SNK vs Capcom novo, que eu fico pensando assim, vai acontecer em algum momento. E nisso, vai acabar tendo os personagens de Darkstalkers também. Pelo menos a Morrigan e o Dimitri. Certeza. Se vai ter os outros? Não sei. E daí eu me pergunto, se vai ter isso, vai ser com personagens modelados em 3D? E vamos ser sinceros com uma coisa, a gente que está esperando um Darkstalkers novo há mais de 20 anos, a gente não está se preocupando com que seja uma arte estilo Street Fighter novo. Não. Se for uma arte 2D, desenhada, mas que carregue ainda todo o carisma, toda a inventividade, toda a experimentação do Darkstalker clássico, a gente vai ficar feliz pra caramba. Porque afinal de contas, a gente não tem mais limitações de hardware para um jogo 2D simples. Dá pra colocar os efeitos que eles quiserem, as cores que eles quiserem,
a iluminação que eles quiserem. Talvez seja bem mais complicado para fazer personagens tipo Lord Raptor / Zabel, que ele ficava se transformando muito durante o jogo. A gente sabe que sim. Ele seria um personagem muito complicado de fazer animação. O Victor von Gadenheim também, porque com o agarrão, com o agarrão característico dele, seria complicado também. Por isso que eu fico pensando assim, talvez funcionasse muito bem em uma forma 2D clássica. A gente tá vendo um monte de trabalho de pixel art sendo incrível. A gente tem jogos brasileiros de pixel art que estão sendo incríveis. E todos eles estão saindo normalmente. Então por que uma empresa como a Capcom não conseguiria bancar uma coisa dessa? Não sei. Eles vivem fazendo enquete pra gente perguntando: que jogos que vocês gostariam de ver de novo, jogadores da Capcom? E a gente sempre responde: Darkstalkers e Rival School. É unânime. Todo mundo que hypou pro Street Fighter 6 tá hypando Darkstalkers e tá hypando o Rival School. Nesse ponto, a SNK é muito mais justa com os fãs dela, porque continua saindo Kings of Fighter, continua saindo Samurai Shodown, então tinha uma balanceada. O Fatal Fury tá voltando agora? Tá atrasado? Tá. Mas quem sabe também não seja a época do atraso do Darkstalkers aparecer pra gente e tornar tudo um mundo mais sombrio e feliz como a gente queria, não é mesmo? Então é isso. Eu precisava desabafar um pouquinho, porque a Capcom me deixou com tanta nostalgia em relação a isso. E é uma conversa que eu tava tendo com os meninos também do grupo lá. De novo, beijo Eric, beijo Rod. E a gente tem conversado muito a respeito desse tipo de coisa, assim, de possibilidades e o que seria legal e como que a gente ia gostar que voltasse esse tipo de franquia. Acredito que não seja só a gente. Sabemos que é um nicho bem mais nichado dos jogos de luta. Sim, mas e se tem tanto jogo que é bem menos famoso, bem menos importante, que tá aí vivo até hoje, por que a gente não pode ter nossos mortos-vivos de volta? É coisinha do amor, gente. É só delícia aquele jogo. Então é isso. Beijo, abraço, aperto de mão, boi show e pobiega. E vida longa e próspera. E mais importante, não confie na Chapeuzinho Vermelho.